Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico sobre cosmovisão. Eu tô aqui com meu mano Rica. Salve, Ricardinho! Fala, Davi, tudo bem com vocês, galera? E aí, Davi, o que manda hoje? Cara, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas muito legais. Lembra que a gente está fazendo aplicações práticas sobre cosmovisão. Então hoje a gente vai pegar um personagem bíblico, pegar aquilo que ele tem para nos ensinar e trazer uma ideia de cosmovisão em cima desse personagem bíblico. Mano, tem gente que cobra aí caríssimo para dar uma aula dessa e a gente vai trocar essa ideia com você aqui de graça. Qual é o personagem que nós vamos trocar ideia hoje, Rica? Hoje nós vamos falar sobre a vida de Sansão, o relativista. Sansão, o relativista. O Rica já deu spoiler aqui, então a gente vai falar sobre relativismo e um olhar bíblico a respeito da vida de Sansão. Mano, o que é que tem a ver relativismo com Sansão? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá então, cara. Primeira coisa que você precisa saber é quem é Sansão, mano. Não é verdade? Eu até preguei sobre isso, você pode depois entrar no YouTube do Ministério Multi aí, a pregação tá aí. Não seja como Sansão. Mas quem foi Sansão, Rica, pra galera que não assistiu a pregação? Sansão foi um dos juízes de Israel, né? Um nazireu. Isso. O que é nazireu, Davi? O cara nazireu era um cara que ele fazia um voto para com o Senhor, certo? E nesse voto tinha várias coisas, tinha algumas restrições alimentares, por exemplo, tinha uma parada que esse cara não cortava o seu cabelo, e também tinha uma parada que dentro desse voto ele não podia nem consumir bebida alcoólica e também ele não podia tocar em um corpo morto. Um corpo morto. Sim. O que tem a ver o nazireado com o relativismo, na sua opinião? Então, é porque assim, ó, o cara que faz o voto de nazireu, ele não pode negociar os seus princípios. Aquilo que é um princípio que é verdade para ele, ele tem que viver de acordo com isso por toda a sua vida. O que é o relativismo? O relativismo é a ausência de verdade absoluta, ou seja, o que é verdade para mim não é verdade para você, não é verdade para o Guilherme que está atrás dessa câmera, cada um tem o seu conceito de verdade e assim a gente segue a nossa vida. Ou seja, um relativista ele não tem uma verdade absoluta para pautar as suas decisões, as suas atitudes, a sua vida. Mas não só ele não tem uma verdade, ele diz que não tem, mas na verdade todo mundo tem, mas ele diz que não tem uma verdade absoluta para a sua vida, mas ele diz que não existe uma verdade absoluta que rege o universo. Opa, então o negócio é muito além do que a gente pensa. Sim, completamente, entendeu? Completamente. Ele não acredita, por exemplo, que existe um padrão moral que o Senhor Deus criou. Ele acredita que o padrão moral é relativo ao contexto cultural, histórico e por aí vai. Então o relativista ele não tem padrões morais. Ele vive de uma forma alheia, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ou pensa que vive assim. É porque todo mundo tem padrão moral mesmo que acha que não tem. Todo mundo tem alguma linha, a não ser que a pessoa seja sociopata, né, psicopata. Mas todo mundo tem uma linha de certo ou errado. A questão é que o que a gente entende biblicamente e também até olhando para a humanidade aí, filosoficamente, que essa linha moral ela foi estabelecida por Deus. E a gente já conversou sobre isso aqui. A gente sabe o que é certo e errado porque a gente sabe que existe um Deus que é perfeito, que é bom. Então a gente sabe o que é mal, porque tudo aquilo que é oposto a Deus, então isso é mal, isso é pecado. Agora, o cara que é relativista, ele não acredita nisso. Então ele acredita que dependendo da cultura, dependendo do lugar, algumas coisas se tornam aceitáveis. Aceitável, ou seja, ele é produto do meio. Sim, totalmente. O relativista não existe padrão moral, mas também não existe um padrão de um Deus. Sim, perfeito. Então ele tira Deus da equação. Completamente. Agora, quando a gente olha para a vida de Sansão, já que ele era um nazireu, um homem que foi separado por Deus para uma missão específica, aonde entra o relativismo dele? Então, aí que está a parada, como você falou. Então, se o nazireu é um cara que segue a verdade, que segue seus votos, que tem seus votos para com Deus e que tem que honrar esses votos por toda a sua vida, então isso significa que ele não vai relativizar isso. Os seus votos não estão condicionados a uma situação. Se esse cara ele não pode tocar num corpo morto, então ele não vai tocar num corpo morto. Não existe outra ocasião, não existe regra para dar uma exceção, não existe nada. Só existe o fato de que ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele pecou, tem que se arrepender contra Deus. Agora, o relativismo de Sansão entra exatamente no fato de que logo quando o seu nascimento é anunciado, e a gente tem ali no nascimento de Sansão uma teofania, é uma aparição do Cristo pré-encarnado, porque você vai ver que quando o anjo do Senhor aparece para os seus pais para anunciar a vinda de Sansão, você vai ver que eles
constroem um altar de adoração e que o anjo recebe a adoração. Eles se curvam perante o anjo. Se fosse um anjo qualquer, ele ia falar, não, vocês têm que adorar a Deus. Mas como era o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado, ele recebe aquela adoração ali, tá entendendo? Então, e ali ele anuncia a forma como Sansão deveria viver. Ou seja, desde a visita do anjo do Senhor, Sansão já tem algo diferente. Com certeza, Sansão era o cara escolhido para libertar o povo dos filisteus. Ele já tem uma experiência sobrenatural mostrando quem ele seria. Sim. E como ele deveria viver. Perfeito, só que acontece, quando ele se torna juiz de Israel, ele passa a negociar esses princípios, então ele se torna um relativista. Ou seja, você acha que Sansão começou a negociar o seu voto de nazireado quando ele perdeu a consciência da onipresença de Deus? Não, sim, com certeza, mano. Porque, por exemplo, ele se interessa por uma mulher de outro povo, de outra nação. E parte do seu voto era que ele deveria casar com alguém que era do meio dele, da tribo dele, alguém do povo... Da mesma crença que ele. Alguém servo de Deus. Ele deveria casar com uma mulher que era ali serva de Deus e não com uma mulher de outro povo, tá ligado? Então ali já começa essa questão. Quando seus pais se opõem a esse casamento, ele fala, não, é isso que eu quero. Ou seja, quando a gente escolhe se relacionar com alguém que não tem as mesmas convicções teológicas e de fé que a gente tem, pode ser que aí comece o relativismo na nossa vida? É porque convicções teológicas podem divergir. Agora, a gente tem que ser servo do mesmo Deus. Por exemplo, eu tenho divergências teológicas com a minha esposa. Ela vem de uma escola completamente diferente da minha. Mas até aí, tá tudo bem. O que importa é que nós somos servos do mesmo Deus, seguimos a mesma fé e cremos na Bíblia. E tem Jesus como único Senhor e Salvador da vida de vocês. Perfeito. Agora, tem um episódio na vida de Sansão, mano, que chama muita atenção. Lá em Juízes 14, fala que ele deu uma festa regada a vinho para a galera, porque todo mundo fazia isso. Sim. Ele começa a relativizar a sua fé e a sua comunhão com Deus, porque todo mundo fazia, ele fez também. Que é justamente nesse casamento, né? Isso. E depois tem o episódio das raposas, né? Isso. Então, é interessante porque se todo mundo faz e se é algo comum, significa que a gente também pode fazer? Se todo mundo faz, e se é algo comum, e se é um comportamento que todo mundo replica, significa que nós como cristãos também vamos replicar? Ou nós somos aqueles que nadamos contra a maré? Opa, contra a correnteza, nós Exatamente, somos contra-culturais. Exatamente, mano. Nós somos, Não é porque os outros fazem que a gente tem que fazer. O que pauta a nossa vida e que pauta as nossas decisões tem que ser o que a Bíblia diz. Perfeito, mano. A comunhão que a gente tem com Deus e o relacionamento que a gente tem com Deus é o que deve pautar nossas decisões. Agora parece que por um momento Sansão esquece dessas coisas. Esquece completamente, não só por um momento, mas por vários momentos na sua vida, cara. Por exemplo, nesse momento onde ele faz a festa e fica todo mundo bêbado e eles fazem aquela aposta, né, por exemplo, ou então, mais pro fim da sua vida, quando ele conhece a Dalila, cara, e ali a Dalila era uma mulher completamente perversa, completamente má, só que o Sansão tá negociando seus princípios ali por causa que ele tava seguindo completamente só as suas emoções. Ou então, um episódio que eu até citei na pregação e que é um episódio para mim que tem um ensinamento muito profundo, talvez o mais profundo da vida de Sansão, que é, a gente já falou, o nazireu não deveria tocar num corpo morto. Ok. E aí uma vez ele tá fazendo uma viagem, que ele tá indo conhecer essa mulher que ele se casou, e aí quando ele tá indo para conhecer essa mulher, ele desvia um pouco do caminho, um leão o ataca e ele mata esse leão, porque a Bíblia vai dizer que Sansão era extremamente forte. Sansão era meio que um super-herói, tá ligado? Ele tinha super força, cara. Quando o Espírito Santo descia sobre a vida dele, Quando o Espírito Santo descia sobre ele. E aí, mano, ele mata o leão no braço, mano. Tá ligado? Rasga o leão, né? Ele rasga o leão, ele mata o leão no braço. Só que a carcaça fica lá. Ok. Quando ele tá voltando da viagem, na carcaça as abelhas fizeram uma colmeia e ali tem mel, tá ligado? Ok. E aí ele pega aquele mel, ele come aquele mel e ele oferece aquele mel pro seu pai e pra sua mãe. Opa, ele pega um mel na caveira de um defunto. É isso mesmo, ele pega o mel ali na caveira, na carcaça do leão, no corpo morto que ele não deveria tocar, ele consome esse mel e ele ainda oferece pro seu pai e pra sua mãe, sem contar, a Bíblia deixa bem claro isso, sem contar para o seu pai e para sua mãe a origem daquele mel.
porque ele sabia que seus pais iriam o repreender porque o que ele estava fazendo era pecado. Ele é um cara impulsivo, né? Totalmente, Ele toma as mano. decisões sem pensar nas consequências, sem pensar em Deus. Ele relativiza a fé que ele tem. Totalmente. Em momento algum, a gente vê na história dele que ele para pensar que ele tinha o chamado. Sim, perfeito. E aí, Ricardinho, acontece algo interessante, que a aplicação para mim é muito profunda a respeito disso. Porque a gente não faz mais voto de Nazireu, até porque a gente não precisa fazer o voto de Nazireu. Você já fez seus votos com Jesus, meu parça. Você que se converteu, agora você tem um compromisso com Jesus, um compromisso com o Espírito Santo. Então, a partir de agora, o seu voto é: eu devo viver em santidade, como nós já falamos anteriormente. Agora, parece, Ricardinho, que tem crente que gosta de mexer em defunto. Não. Parece que tem crente que gosta de mexer em coisa fétida, coisa que está podre, porque tem um sabor doce. Não, tem muita gente que gosta de procurar mel na caveira de defunto. Tem. Gosta de ficar em lugar de coisa podre. Exatamente. Por exemplo, cara, um exemplo prático que eu gosto de dar. O cara sabe, que ele vai pra balada, ele vai beber, ele pode se drogar, ele pode se prostituir, mas ele tá procurando mel na caveira do defunto. Exatamente. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é doce. Porque se pecado não fosse bom, a gente não pecava, mano. Tá ligado? Se pecado doesse, a gente não faria nada dessas coisas. Pecado é igual um oásis no deserto, né? Parece ser bom, mas no final da morte. Exatamente, mano. Exatamente. Perfeito. E aí, a gente se apaixona pelo pecado e o pecado tem um sabor doce, mas a origem do pecado é fétida. A origem do pecado é podre, entendeu? E tudo aquilo que a gente consome, por mais que possa parecer que temporariamente tem um sabor doce, como o mel, que Sansão se alimentou, a origem daquilo ali é algo completamente depravado, algo que o Senhor Deus reprova e algo que vai nos levar a consequências graves. Momentaneamente, parece que aquilo é bom. Sim. Mas a longo prazo, você vai ver as consequências ruins que isso traz. Exatamente. Porque a gente é tão impulsivo, às vezes, Davi, igual Sansão, que a gente pensa no aqui e no agora. E vai, até vir as consequências. Sim. Para Sansão, demorou um pouquinho, mas as consequências vieram do seu relativismo. Sim. Outro ponto que é interessante em tudo isso é que a gente não deve tomar nossas atitudes baseadas no modismo da época. Com certeza. Completamente, mano. Completamente. Porque fulano tá fazendo, eu vou fazer. O que tá bombando na internet, o que é trending, o que tá todo mundo fazendo no TikTok, eu vou fazer também. Então, se todas as meninas postam fotos sem roupa, eu também vou postar. Se todos os meus amigos saem pra ficar com 400 meninas diferentes, eu também vou sair. Se todos os meus amigos fumam narguilha, eu vou fumar também. Exatamente, cara. Se todo mundo bebe, eu também vou beber. Isso, perfeito. E aí você tá negociando seus princípios, você tá abrindo mão dos seus valores, relativizando a verdade que tá na palavra de Deus, só que aí sabe o que você tá fazendo, mano? Comendo mel da carcaça do leão. A gente vê até alguns caras dentro da igreja que quer dar uma despertão, tentando relativizar a fé e a comunhão com Deus, quando fala, às vezes, até do príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Sim. Cara, Spurgeon fumava charuto, eu também vou fumar. Sim. Mas não foi Spurgeon que morreu na cruz do Calvário por você. Exatamente. Foi Jesus. Exatamente. A Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. O maior exemplo é Jesus, Sim. não é o Spurgeon. Você não vai copiar. Eu não estou desmerecendo o Spurgeon, não, só pelo estou citando contrário, um exemplo. Mas é exatamente o que eu ia falar. De tantas coisas, o legado, tantas coisas que você pode ler a respeito de Spurgeon e aprender, o que a galera quer pegar é o fato de que o Spurgeon fumava charuto. Mano, você tem 400 mil informações diferentes a respeito de Spurgeon, mas o cara elimina tudo isso porque ele quer falar, não, ele quer endossar o pecado dele. Sim. Se o Spurgeon fumava, eu também vou fumar. Não, e alguns reformadores bebiam, eu também vou beber. Sim. Mas a Bíblia fala para mim não me embriagar, não me proíbe de beber, certo? A Bíblia não fala para você, não te proíbe de beber. Mas todo o exemplo que a Bíblia dá a respeito de bebida não terminou bem. Qualquer personagem bíblico você vai ver que ele era apegado ao vinho, você vai ver que o cara terminou mal. É por isso que aqui na Primeira Igreja Batista de Marília a gente prega e nós vamos continuar pregando sempre 100% de abstinência alcoólica, tá ligado? E a gente acredita nisso e a gente segue assim na nossa pregação. Sansão é um exemplo vivo disso. Quando ele Completamente, relativizou a fé dele, quando ele foi seguir a galera da época, quando ele foi tomar uma, deu no que deu. Completamente, E cara. como é que foi o final da história dele, mano? O final dele é muito dúbio. De príncipe, de um homem que teve uma revelação teofânica. Sim. Como é que ele foi terminar, mano? Cara, é muito louco, porque o final dele é muito dúbio, Ricardinho. Não dá pra gente saber ao certo, apesar de que ele é citado em Hebreus capítulo 11 como um Ele herói tá lá da fé. na Ele tá lá na da galeria fé. dos heróis da fé, mas é um negócio muito esquisito, que ele não precisava ter terminado desse jeito. Parece que o nome de Sansão significa sol, né? Vixe, agora você me pegou, mano. Eu não acho lembro que é dessa essa a parada, não. tradução. Mas assim, ó, o que
eu posso te dizer o seguinte, cara, ele não precisava terminar do jeito que ele terminou. Sansão foi traído por Dalila e ele percebeu que ela estava tentando dar o golpe nele. Ela tentou dar o golpe nele 3 vezes, ele continuou com ela, ao invés dele perceber que ela estava tentando chamar os filisteus para matá-lo. Ele era tão orgulhoso, tão prepotente, tão arrogante que ele não saiu de lá, ele continuou lá com a Dalila, porque ele ficou deitado no colo dela lá, e aí ele, no final das contas, ele conta o segredo da sua força, que era o seu cabelo. Ela corta o cabelo dele, na verdade ela chama alguém, na Bíblia diz que ela chama alguém, essa pessoa corta o cabelo dele, ele perde suas forças. Sansão, então, ele é amarrado pelos filisteus, os caras cegam ele e os caras usam ele como motivo de chacota, como um bobo da corte numa reunião da nobreza. Aí então ele clama a Deus para que Deus restaure suas forças. E ele consegue derrubar o templo dos filisteus. O Espírito Santo vem sobre ele uma última ele vez ali, né? Ele recebe força, ele derruba o templo cai sobre todo mundo. Se vinga dos filisteus, né? Se vinga, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Até a morte dele gera benefício para o povo de Israel. Sim, porém, ele não precisava ter acabado desse jeito. Não, Sansão poderia, provavelmente, pela revelação do Senhor Jesus e por todas as coisas, pelo poder que ele recebeu, ele poderia ter sido o maior juiz. Experiências que teve com Deus. Perfeito, ele poderia ter sido o maior juiz do Velho Testamento. Com certeza. Assim, a história de Sansão nos mostra lições lindas, mas uma delas é o seguinte: quem conhece a história não está fadado a repeti-la. Se a gente sabe que relativizar a nossa fé traz consequências terríveis, Sim. Por que fazer? Sim, perfeito. Não relativize seus princípios, não negocie a verdade. A verdade é uma só e a verdade é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E se você conhece essa verdade, então não relativize isso por causa das coisas que você tem visto na internet ou das coisas que as pessoas têm falado. Siga firme com a verdade e você vai colher consequências boas. Se você negociar a sua verdade, as consequências são ruins. Tenha Jesus como o único exemplo fiel a ser seguido. Perfeito, mano. Entregue o seu coração, a sua vida e não viva como os outros. Viva como Deus quer que você viva. Esse é o segredo. Quero até deixar aqui já pra gente caminhar pro final, anunciar a próxima série de mensagens no Ministério Multi, que vai se chamar Não Seja Como. Eu já preguei Não Seja Como Esaú, Não Seja Como Sansão, mas agora eu vou condensar tudo isso e transformar isso numa nova série, Não Seja Como. E eu vou dar 4 exemplos de 4 histórias. Aí se você quer saber quais são os exemplos, você assiste o culto. Mas 4 exemplos de 4 histórias diferentes, de exemplos que nós não precisamos seguir, mas sim seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém cometeu erros antes de nós, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Quem conhece a história não está fadado a repeti-la. É isso aí, tamo junto, galerinha. Esse foi o nosso estudo bíblico de hoje. Vocês sabem que a nossa proposta é fazer vídeos mais curtos, então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com a sua tia, com a sua avó, com seus amigos, com seu primo. Mostre esse vídeo para todo mundo. Ricardinho, tamo junto, meu brother. Valeu, galera. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu!